Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar nossa discussão, né, a partir daquela ideia dos níveis de mensuração que a gente fechou da última vez. Tá? Então, as características dos fenômenos, elas precisam ser mensuradas. Então, a gente precisa ter meios para isso. Tá? Então, dizendo isso de outra forma, identificadas as categorias dos fenômenos que necessitam ser conhecidas ou, de outra forma, serem dominadas, né, para que a gente tenha um completo conhecimento da sua dinâmica, né, dessas características do fenômeno, né, e também dos resultados desse fenômeno, surge então a necessidade de se ter instrumentos que nos permitam captar, né, as expressões dessas características nos indivíduos da população. Tá? Essa necessidade então vai ser suprida pelas variáveis aleatórias. Né? Então, tentando explicar o que é uma variável aleatória, a gente pode dizer então que a variável aleatória é uma entidade capaz de captar o modo como uma característica populacional se apresenta em cada indivíduo, ou seja, em cada unidade estatística daquela população. Tá? O modo como uma característica populacional se apresenta em uma unidade estatística chama-se, então, valor da variável para aquela unidade estatística. Okay? Bem, no processo, então, de mensurar as características desse fenômeno, né, antes da gente realizar o ato de medir, a gente não tem possibilidade de saber qual é o valor que uma dada unidade estatística vai assumir. Tá? Que valor essa variável vai ter naquela unidade estatística. A priori a gente não sabe. Tá? Primeiro porque você vai medir, vamos dizer assim, de uma forma que é aleatória. Né? Ou seja, a escolha do indivíduo vai ser aleatória. Agora, o valor, então, é aleatoriamente determinado dentro desse sentido. Tá? Daí a gente usar essa adjetivação para o termo variável, né? Chamando-a de variável aleatória, no caso. Tá? Essa propriedade, né, ela é específica dos fenômenos não determinísticos. Tá? E vale chamar a atenção de que, embora a gente não saiba a priori, né, que valor resultará para aquela unidade estatística, né, a priori, devemos conhecer ou estabelecer, né, quais são todos os valores possíveis para aquela variável. Por que isso? Porque se eu sei quais são todos os valores possíveis, na hora que eu for medir, eu saberei, né, que eu não deixei de fora nenhuma possibilidade, tá? Para não ter surpresas no caso. Tá? Bom, as unidades estatísticas, né, são tais que, se você tiver unidades diferentes, né, elas podem ter o mesmo valor como medida para aquela variável. Né? Dito de outra forma, quer dizer, um valor da variável, desses valores possíveis, um valor, ele pode, né, se repetir em unidades estatísticas diferentes, né, na mesma população. Tá? Cada valor possível para a variável aleatória, então, é chamado de um resultado observado no fenômeno para a característica que aquela variável está medindo. Ok? E essa palavra resultados tem a ver com aquela ideia dos fenômenos, né, que para que eles se realizem, eles têm que ter condições para a realização dele, a sua realização, e em se realizando ele produz resultados. Tá? São esses resultados que a gente está colocando aqui. Tá? Bem, o conjunto, então, de todos os resultados possíveis para uma variável é chamado do espaço de resultados da variável. Né? Dito de uma outra forma, mais tradicional, a gente pode usar também o termo espaço amostral daquela variável. Tá? Então a gente denota isso pela letra R, né? R de resultados, né? Tem muito a ver com a palavra inglesa range também, que eles usam também como resultados, né? Ou também, se a gente estiver dentro de um contexto tradicional, para espaço amostral, a gente costuma usar a letra maiúscula grega, ômega. Tá? Bom,
é interessante a gente saber que uma mesma característica, né, de um fenômeno, ela pode ser captada por variáveis aleatórias diferentes. Tá? Por exemplo, considerar a população da cidade de Niterói, por exemplo, né, envolvida no estudo de um fenômeno no qual uma característica, né, de interesse para o estudo seja a escolaridade dos indivíduos da população. Tá? Bem, dependendo da natureza do teu estudo, né, você vai poder escolher medir a escolaridade de um jeito ou de outro. Por exemplo, por meio da variável anos de estudo formal, ou seja, quanto tempo a pessoa levou estudando formalmente. Né? Por exemplo, se ela tiver ido até a segunda série do ensino fundamental, ou do ensino médio, né, ela terá quanto tempo de estudo? Ela terá os 9 anos do fundamental, mais 2 anos do ensino médio, embora não completos. Ou seja, então ele tem 11 anos de estudo, no caso. Né? Bem, agora, mas pode ser que você queira medir a escolaridade, ou captar a escolaridade pelo último nível completo de escolaridade. Então, nesse mesmo indivíduo, essa variável onde teria que ficar no ensino fundamental, né? Completo, no caso, tá? Mesmo ele já tendo feito outro. Então, há uma diferença de nuance aí, dependendo do que você queira falar, você vai usar uma ou outra, ou eventualmente uma terceira. Tá? Bom, então esses valores, né, que essas variáveis assumem nessas unidades estatísticas, eles podem ser tipificados, né, da seguinte forma: ou os valores são valores linguísticos, ou seja, nessa palavra linguística está incluído tantos os termos linguísticos, palavras, conjunto de palavras, tal, siglas, símbolos, ou até conjunto de símbolos e outras formas de você notar algo que pode ser de linguístico, mesmo que a linguagem não seja a linguagem usual, né, a linguagem natural, português, por exemplo, né, ou as variáveis assumirão valores que são valores numéricos. Né? Esses valores numéricos são números, né, que podem ser acompanhados das unidades de medida. Né? Na verdade, sempre que tiver uma unidade de medida, ele deve ser acompanhado pela unidade de medida, embora a intensidade da característica é dada a grandeza, né, da característica é dada pelo número. Tá? Bom, então com isso a gente pode tipificar as variáveis aleatórias segundo esse quadro que a gente está te mostrando aí. Tá? Então uma variável pode ser qualitativa ou quantitativa, ou seja, na verdade ela pode ser uma variável categórica, ou seja, formar categorias, ou ela pode ser uma variável numérica, ou seja, expressar uma grandeza daquela característica. Tá? As variáveis categóricas vão se dividir em nominal e ordinal, e as variáveis numéricas serão numéricas mesmo, né? Embora para cada conjunto possível de números, do conjunto de todos os resultados possíveis para aquela variável numérica, né, ela possa ser dita uma variável discreta ou uma variável contínua. Tá? Bem, eu vou dar uma interrupção aqui e vocês depois vão seguir no próximo vídeo, né, no seguinte, por conta da questão temporal aí, que eu estou chegando já a 10 minutos e isso melhora a transmissão do vídeo para vocês. Até já então.